Planejamento é um grande desafio que nós temos hoje dentro do varejo. Planejamento, na verdade, deveria ser a palavra de ordem no varejo profissional. Mas a gente sabe que o varejo tem grande dificuldade nisso e gosta de gastar ideias e energia em momentos incorretos. E é sobre esse tema que hoje eu quero trazer para você uma preparação antecipada para maximizar e trazer resultados estratégicos de vendas junto ao seu cliente. Além de criar um relacionamento com esse cliente, você também ter uma otimização de recursos e resultados. Fala varejo! Que bom que você está aqui neste canal. Meu nome é Ederson Varejo, atuo no varejo há 27 anos, levando a felicidade tanto nos processos da sua loja, tanto na equipe operacional e na equipe comercial, os gestores de compras da sua loja. E nessa série que a gente sempre vai entregar para você aqui no canal do YouTube, eu quero já te pedir para você se inscrever no canal, ative as notificações e vai nos comentários aqui, sempre converse com a gente. Então vamos lá para o que nós vamos tratar hoje. Eu quero trazer isso aqui para você. Eu vou relacionar para você aqui para ficar fácil. Hoje eu vou falar para você sobre essa definição do calendário promocional, uma base para você construir um calendário promocional. Quais são os 3 pontos ali, ou tripé, que você precisa fazer para você criar e construir o seu calendário promocional? Eu vou falar também sobre o alinhamento de departamento. Quais são os departamentos que você precisa atuar? E vou também dar uma prática para você utilizar o calendário promocional. Falar de calendário promocional, ou talvez falar de planejamento, pode ser que o varejo cria uma rejeição, mas é necessário para um varejo que quer cada vez mais se tornar profissional. E eu vou começar com a construção de uma base para esse calendário promocional. E essa base, que eu chamo de um tripé, se dá pelo seguinte formato: coleta de dados, identificação das datas e um histórico sobre o que já ocorreu durante essas datas. Isso é de extrema importância. Não podemos começar sem essas informações. Vamos começar com coleta de dados. Hoje você tem ferramentas para isso, você pode acionar o seu marketing aí. Tem ferramentas para que você possa ter coletas de dados sobre o seu consumidor. Claro que nós temos hoje as redes sociais, onde você tem visualizações ali para que você possa entender um pouco o perfil do seu consumidor, mas aquele consumidor que está dentro da sua loja, é importante também você ter informações. Você tem algumas ferramentas que você pode utilizar. Uma que eu gosto muito é reunir a sua equipe operacional e desenvolver com eles um mapa do seu negócio, ou seja, entender um pouco de como é o seu consumidor, qual a perspectiva desse cliente, o que realmente ele quer. Você vai entender junto com a sua equipe quais os incômodos dele, quais são as transformações desse cliente, as objeções desse cliente e onde esse cliente está. Isso é muito legal para que você possa construir com sua equipe a persona que está dentro da sua loja. Eu gosto muito dessa ferramenta. Mas existem outras ferramentas? Existe. Uma pesquisa de mercado que a sua própria equipe de marketing, aí, eu tenho certeza que tem, que você pode desenvolver também. Ir lá para o piso de loja e começar a entender qual é o perfil desse consumidor. Ederson, mas por que eu preciso saber isso para fazer um calendário promocional? Você não pode atingir as pessoas certas se você não conhece ela. Existe hoje também a IA, que tem com certeza revolucionado aí, que são ferramentas práticas que hoje estão dentro da câmara da sua loja. Sabe aquelas câmeras que ficam ali, na verdade, vigiando as pessoas? Essas câmeras também podem ser utilizadas por um outro mecanismo. É uma ferramenta muito legal, onde ela identifica o tipo de cliente que está na sua loja, quais são os clientes passantes ali em determinado setor, e isso pode também trazer informações que possam desenvolver um planejamento adequado para o próximo ano, de quais as ações que você precisa fazer. Um outro ponto muito importante desse tripé é o quê? A identificação de datas. Você precisa mapear todos os feriados, eventos sazonais e datas comemorativas relevantes para esse público que você estudou. Então não entre em cenários que não tem nada a ver. Você é um supermercado e você está fazendo ali algo para o dentista. Será que é o momento? Será que você no seu calendário tem que constar isso? Então, o que especificamente você precisa trabalhar?
para aquele tipo de perfil do cliente que você construiu. E uma outra parte do tripé é uma análise histórica, ou seja, eu preciso usar o meu sistema RP pegando o histórico todo de venda do mesmo período daquelas datas sazonais. Então, só nesse conjunto você pode imaginar qual o ponto que eu quero que você chegue. Na formação desse calendário, você precisa formar, ou seja, um grupo, para que você possa planejar com grandes resultados. Então, o que eu quero que você chegue? Qual é a equipe que você precisa utilizar para que você possa ter uma integração com resultados? E aí eu vou deixar para você de forma muito clara aqui que você precisa estruturar realmente esse momento desse encontro. Ederson, quantas horas eu vou ficar com essa equipe? Provavelmente você vai ficar ali 8, até às vezes mais horas, para que você possa construir esse calendário. E você precisa buscar a integração de uma equipe do marketing, do financeiro, do comercial e da operação de loja. Um gestor de loja ali, um gerente de loja, que você precisa. Então, quem que eu vou buscar do comercial? Obviamente, você vai buscar o diretor do comercial ou o gestor comercial seu, que é o setor de compra. E do financeiro? Aquele que manda e paga as contas. Então, você vai pegar lá aquela pessoa que está pagando as contas. Ela precisa defender também como que ela vai pagar aquelas contas de tudo que estão ali construindo. E o setor operacional? É o gerente de loja, porque ele precisa ter ali, né, uma atuação prática dentro da loja. E é claro, obviamente, se nós estamos falando de calendário promocional, isso leva ao seu marketing estar participando de forma ativa, é claro. Então, ou seja, você precisa entender esses 4 setores de extrema importância para que esteja dentro nessa reunião. Essa reunião, ela precisa compor de muitas ideias estratégicas, ela precisa compor de muito brainstorming, então não pode ser um momento crítico, você precisa construir isso junto com a sua equipe. Ederson, quando você fala isso, eu preciso moderar, como que eu posso fazer isso? Bom, o setor de marketing pode moderar isso, como o setor comercial de compras pode moderar, como o de operação ou como o setor financeiro pode moderar esse encontro, não tem problema. Mas geralmente a gente vê comum aí é o setor de marketing moderando, né, construindo toda essa reunião. Por que o marketing vai participar? Óbvio, ele é responsável por toda a criação. Bom, qual o papel aí do financeiro? Ele vai avaliar, o financeiro tem esse papel de avaliar e mensurar o retorno de cada campanha. Bom, o comercial conseguiu uma verba para aquela campanha. Então, eu preciso saber se essa verba foi recebida, se quanto que isso vai custar e o quanto que o comercial vai conseguir trazer isso de retorno para a gente. E o setor comercial, ele é responsável por negociações para trazer, com certeza, uma campanha mais acessível dentro das suas lojas. Então, ou seja, se você tem isso planejado com antecedência, o seu setor comercial começa a desenvolver isso com muito mais tranquilidade. Ele pode trazer isso até financeiramente de uma forma mais prática para o seu fornecedor. Isso ajuda muito. E o gestor de loja, a gente já diz aqui que ele vai implementar. Agora, Ederson, fiz tudo isso, o que eu preciso entender também? Você precisa entender como você mensura o resultado num calendário promocional. Você tem a forma quantitativa, vamos olhar se é aumento de venda naquele período, nós vamos olhar o ticket médio, nós vamos olhar com certeza o ROI daquela campanha, financeiramente se ela valeu a pena, então você cria isso de forma quantitativa. E existe a qualitativa, que a gente vê muita prática aí dentro do varejo, que é o quê? Ir lá mesmo para a sua equipe e perguntar o que ela achou daquela campanha, o que ela realmente percebeu que foi vantagem. E também, quando a gente fala em qualitativa, é o momento onde a gente pega os comentários dos clientes, tanto nas redes sociais e no impacto da fidelização desse cliente dentro da loja. Você fazendo essa mensuração de resultados, isso vai fazer que você entenda se a sua campanha realmente ela foi efetiva. E isso vai trazer, com certeza, resultados para você. Então, o que eu preciso fazer nessas dicas aqui que eu quero mencionar? Eu vou deixar algumas dicas para você aqui. Tem um planejamento antecipado. Isso é muito legal. Você tem um planejamento antecipado. Prepare pelo menos aí 6 meses. Né? Se eu vou fazer a reunião, é para um ano, pelo menos 6 meses.
eu acho que é de extrema importância, porque isso vai gerar um planejamento muito mais tranquilo e não tão desgastante. Igual eu falei com você pode gastar 6 horas, nós geralmente gastamos aí 4 a 5 horas com esse grupo. Então, a gente sabe da dinâmica do varejo, muitas vezes o varejo tem dificuldade nessas reuniões. Trabalhe também, e essa é uma dica importante, a criatividade visual. Poxa, se eu estou fazendo o Dia das Mães, qual é a criatividade visual que eu vou trabalhar dentro da minha loja? O que eu preciso desenvolver dentro da minha loja, né? O que eu preciso colocar lá? Então, você tem uma série de criatividades que você pode trabalhar ali visual dentro da sua loja. Inclusive, não esqueça que também dentro da sua loja tem pais, tem mães, né, tem filhos. Então, dentro dessas datas comemorativas, é importante você sempre estar atento ali à sua equipe também, porque muitos deles podem perceber a necessidade e podem não comprar a ideia a partir do momento que ele não pode participar. Talvez aí uma pergunta que você pode fazer: o funcionário pode participar ou não de campanha? Eu sou muito mais você criar uma campanha para ele, diferente de uma campanha para os seus clientes. Isso pode trazer um grande resultado. Vi isso com uma essência em algumas lojas. A criatividade visual seria isso, você criar isso. E uma comunicação integrada também é importante. Anota isso, comunicação integrada, ou seja, alinhar as mensagens que estão nas redes sociais, que você está trabalhando, eu sei que você está trabalhando muito as redes sociais, a sua loja. Muitas vezes a gente vê momentos dentro da rede social ali, olha, festa junina, ou dia da Copa, ou alguma coisa que você está trazendo como tema, e quando você chega na loja não tem o mesmo ambiente, nem o clima está assim no mesmo sentido. Então, isso traz uma desconexão e sempre faça uma análise constante. Eu gosto de dizer muito sobre isso, sobre a questão da Páscoa. Quando a gente tem a data sazonal na Páscoa, é importante a gente ter uma análise constante daquele período, porque você tem produtos ali que são totalmente sensíveis àquela época. Você tem o peixe, você tem ali os ovos de Páscoa, você tem o chocolate, você tem uma série de coisas que eles são sensíveis a essa sazonalidade. Se passou daquele período, talvez você vai ter dificuldade. O que você precisa entender? Você precisa construir isso durante esse período. Uma análise constante de que se aquele produto está saindo ou não está saindo e quais as ações que você precisa fazer. Essas são dicas de ouro para você gastar energia no momento certo. Muitas vezes a gente chega à conclusão, um planejamento bem feito pode trazer grandes resultados. Então, esteja bem com a sua equipe planejando para o ano que vem. Aproveite essa data, essa época agora, planeje todo esse período 2026 com grandes resultados. Eu estou falando aqui porque eu estou fazendo esse vídeo em 2025. Pode ser que você esteja em outra época assistindo esse vídeo. Mas para o próximo ano é importante você criar esse planejamento. Nós já estamos fazendo isso de várias empresas em conjunto com a sua equipe. E a gente precisa saber que esse planejamento precisa ser totalmente profissional. Afinal, o varejo precisa de pessoas igual a você. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.